Que acompanham meu canal no Facebook e no YouTube, também no Instagram, tá? Nós estamos falando sobre o livro chamado O Anticristo, escrito por Robin D. Winter, Poder Oculto por Trás da Nova Ordem Mundial. E nós vamos aqui declinar sobre o 8º capítulo, tá? Eu vou passar aí os outros capítulos, porque nós já comentamos sobre estes capítulos. E o capítulo 8º fala sobre as 12 gerações ou descendências de Satanás. Eu quero logo de antemão dizer a vocês que o livro está sendo comentado por mim, não que eu concorde com o livro em si, né? Mas acho que ele traz algumas mensagens interessantes, né? As 12 linhagens de Satanás, né? Ele inicia o capítulo dizendo o seguinte: poucas pessoas percebem a imensa importância que tem as linhagens de sangue para os níveis superiores do satanismo. Porque, volto a dizer para vocês, né? Isso aqui, ele tem uma visão extremamente religiosa, né? Ele acredita em Satanás, ele acredita em Lúcifer, ele acredita numa série de situações, né? E quem estuda detalhadamente a Bíblia e os apócrifos e os livros deuterocanônicos sabe que essa expressão Satanás não é nome próprio, sabe que Lúcifer é uma tradução errônea para o latim, para a Vulgata feita por São Jerônimo, tá? E, enfim, a palavra daimon, ou demônio, também é uma visão incorreta, porque ela vem de um termo grego, tá? Diabolos, tá? Tudo isso são termos mal interpretados e, pior, manipulados por uma visão teológica, tá? Que as pessoas fazem da Bíblia, tá? Até porque a Bíblia que nós temos hoje, né, foi muito manipulada quando os masoretas resolveram colocar as vogais no meio das consoantes, tá? Mas esse é motivo para outro estudo. Continuando lá no parágrafo, ele diz: a chave para entender os soberanos invisíveis, esses soberanos invisíveis que ele está falando é do GO, tá? Governo oculto. É a sua linhagem de sangue, tá? É a sua linhagem de sangue. Acredita-se que o sangue é portador de poder oculto. Todo mundo sabe, todo mundo não, mas pelo menos uma parte das pessoas sabem disso, tá? Tanto que a Bíblia, ela vai dizer exatamente que o sangue é a vida do homem. Então se acreditava que o sangue era a vida do homem, né? O sangue está dentro das veias, como o fio de energia está sobre aquela capa plástica, tá? As veias são a capa plástica para ali conservar a energia sanguínea, tá? A energia sanguínea, poderosamente, que ali todos os glóbulos que estão presentes nos vasos sanguíneos passam pelo cérebro e trazem informação e levam informação do cérebro para o resto do corpo, tá? E ele diz assim: a menos que uma pessoa tenha sangue certo, não alcança os mais elevados níveis no satanismo. Isso aí é o que o autor está dizendo, tá? Eu queria deixar claro para vocês: Satã não é um nome próprio. Satã quer dizer opositor, tá? E na verdade,
Nós estamos falando de um demiurgo chamado Yaldabaoth, Jabulon, também ele é conhecido assim, ou Samael, né? São vários nomes que são dados dentro dos textos gnósticos de Nag Hammadi, tá? Textos gnósticos que foram recentemente descobertos e publicados e tem muitas informações boas. Ele diz: os soberanos invisíveis estão unidos por laços de sangue com umas 500 famílias muito poderosas de todo o mundo. Todas as famílias participam de diferentes níveis com as famílias iluminadas ou Illuminati. Tá? Algumas das famílias aliadas, se não for o caso delas todas, provavelmente estão relacionadas por laços matrimoniais com alguma das principais famílias iluminadas. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: os Illuminati procuram manter as relações sanguíneas, tá? Não deixam escapar isso fora. As relações sanguíneas são mantidas dentro de família, por isso primo casa com primo e assim vão mantendo, ou com uma outra família, tá? Que são originárias, tá? Como muitos podem dizer, dos Anunnakis, ou aqueles que vieram do céu, ou alguns dizem são descendentes dos anjos caídos, né? Dos Néfilins, etc. Você sabe que tem toda esta visão espalhadas aí pela internet, tá? Eles analisam e unificam suas linhagens, procuram captar o poder oculto das linhagens poderosas, ocultas que existem ao redor do mundo, então relacionadas matrimonialmente, por exemplo, com índios americanos, para participar do poder que possuem os líderes espirituais índios. Vejam só, eles vão em busca dos poderes sobrenaturais, psíquicos, tá? Algumas reservas indígenas são usadas para rituais dos soberanos invisíveis, tá? Por isso, muitas vezes, a gente sabe que eles não deixam tocar a mão em determinadas reservas indígenas. Se alguma família é poderosa, mas não pertence ao grupo deles, pode ser destruída. Um exemplo disso é a família Romanov, né? A família imperial russa. Aqui nós estamos em plena guerra entre Rússia e Ucrânia. É bom a gente entender isso. Essa família era também uma linhagem oculta, poderosa. E assim os soberanos invisíveis, antes de os matar, tomaram secretamente os filhos da família, tá? Imperial, para que servisse como ponto de partida para que pudessem canalizar sangue dos Romanov para a sua linhagem. À medida que uma pessoa estuda a linhagem das famílias iluminadas dirigentes, se dá conta de que quão são poderosas. Cada uma tem sua própria série de mães das trevas, sua própria liderança satânica, reis, rainhas, princesas e príncipes das trevas que estão estritamente dentro da linhagem. Eles governam secretamente uma área do mundo por sua linhagem. Esta é independente da hierarquia dos iluminados. Então você está vendo aí, né, que ele agora vai inclusive falar sobre o Conselho dos 13. Ele diz assim: o Conselho dos 13 dirige também grupos secretos de homens sábios nos maiores países industriais. As nações menonizadas são controladas mundialmente. O sistema bancário, quinta coluna, pagos a agências e inteligências como a CIA. Acima do Conselho dos 13 situa-se o mais elevado Conselho dos 9,
acredita-se que o grupo interno de 13 chefia o conselho. Procurar rastrear a genealogia dos soberanos invisíveis é uma das coisas mais difíceis. Importante levar em consideração que fixa-se nos sobrenomes. Não é um critério seguro. Não é bom se fixar em sobrenomes. Mas o é verdadeiramente o poder mágico oculto em seu sangue. Uma prática comum entre as famílias dos dirigentes iluminados é ter secreta ou silenciosamente uma criança importante, sem alardear e adotá-la. A criança, então, obtém um outro sobrenome e esconde a genealogia. Muitos dos descendentes não têm conhecimento de sua herança. O Fritz Springmeier menciona, entre outros, Abraham Lincoln, Adolf Hitler e Bill Clinton como filhos iluminados que foram adotados. A muitos soberanos invisíveis lhe foi mantida oculta a sua linhagem, ou a sua origem. Muitos outros, mesmo sabendo que são seus pais, não sabem a que linhagem de sangue pertence, até os líderes iluminados decidam revelar-lhes, Então você vê que eles estão falando sobre a linhagem, as linhagens de sangue, as linhagens satânicas, e chega um momento que ele diz assim: se você acredita que os seguintes fatos são maluquices, então precisa lembrar-se de que enquanto os soberanos invisíveis assim o crerem, todos somos afetados. Como eles decidem exatamente espalhando falsas informações, até para que as chamadas teorias da conspiração sejam desacreditadas. Então você precisa ter muito cuidado, porque às vezes por trás das teorias da conspiração estão exatamente os iluminados, tá? Aqui ele diz o seguinte: em Canaã era o quarto na lista dos filhos de Cã e neto de Noé. Está lá em Gênesis 9:18, 10:6 e 1 Crônicas 1:8. Foi o progenitor de 11 tribos e com o tempo povoaram, tá? Melhor corrigindo, povoaram a região situada ao longo do Mediterrâneo Oriental, entre o Egito e a Síria. Entre as práticas detestáveis dos cananeus estavam vigor não só no incesto, a sodomia e a bestialidade, mas também a magia, a feitiçaria, o espiritismo, o sacrifício de crianças. Está lá Levítico 18, 2, 25. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou estar publicando uma série de vídeos sobre o tema A Bíblia Não é Sagrada. E você vai descobrir o que é que está por trás de todas essas histórias bíblicas. Porque esse camarada aqui, o escritor, já deu para perceber que ele tem uma tendência cristã, uma tendência a acreditar em tudo que a Bíblia diz, e etc e tal. Tá? Outra linhagem é a descendência de Esaú. Esaú era primogênito de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo de Jacó e antepassado dos edomitas. Segundo as profecias bíblicas, os edomitas chegaram a ser símbolos de todos os inimigos figadais do povo da antiga aliança. Deus denunciou os adomitas, por exemplo, Deus denunciou os adomitas por tempo indefinido. Eles estariam sempre em guerra com Deus. Agora, preste bem atenção que o escritor, ao acreditar que a Bíblia é sagrada, está falando que este Deus lá da Bíblia é o Deus verdadeiro. Não, não é. Jeová, Javé,
tá? É um Elohim que decidiu e que foi dado a ele a parte, tá? Esta parte lá, meus amigos, da onde está aquele território que ninguém pode falar, né? Que esse povo lá é o povo escolhido, mas é escolhido de quem? Do Demiurgo, do Jabulon, do Jeová. Nada tem a ver com o Deus verdadeiro, nada tem a ver com o Pai de Jesus Cristo, tá? Por isso, o Jesus lá de Nazaré foi morto, porque ele resolveu contestar a crença daquele povo. Quem matou Jesus? Os judaítas, o povo da tribo de Judá. Até porque só eram esses que estavam lá no período em que Jesus nasceu. As outras tribos já haviam sido dispersas pelo mundo, tá? Então é bom a gente ter um olhar cuidadoso, tá? Então ele está citando o caso, né, de Esaú, né? Ele vai citar aqui a outra linhagem de Ismael, né? E ele vai fazer várias analogias a respeito disso, para tentar mostrar o quê? Que esse povo dos iluminados, os Illuminati, são originários dessas tribos. Agora, nós sabemos quem são os donos do mundo. Quem são essas famílias? Essas famílias, na sua maioria, têm uma origem racial. E você sabe, e eu sei quem são. Tá? São elas que mandam nos Estados Unidos, são eles que mandam na China, são eles que mandam na Rússia, são eles que mandam. Eles mandam nos maiores países. Eles dominam a economia, eles dominam as comunicações, eles dominam várias áreas. Quem são eles? Quem são essas pessoas? Tá? São aqueles que se consideram, né, os escolhidos, a linhagem sagrada. Eles acham que eles, né, foram escolhidos por Deus. Mas qual é o Deus que eles estão dizendo que foram escolhidos? Jeová, Javé, né? Tá? Ou então, para evitar o nome, porque eles, ao longo da história, esconderam o nome, né, do tetagrama. Por que eles esconderam o nome do tetagrama? Você sabe por quê? Porque eles não querem que você conheça a verdade por detrás do tetagrama. Porque você vai saber que esse tetagrama revela o nome de um demiurgo, de um Elohim, de um dos deuses, e não do Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Tá? Eles se consideram um povo escolhido deste demiurgo, que implantou sua autoridade sobre toda a terra e plantou e mantém o povo cativo dentro de uma matrix, porque ele criou a matéria para isso. Tá? Esse povo escolhido, tá? Que ninguém pode criticar, porque senão o YouTube, o Facebook, qualquer coisa tira do ar, né? São eles que estão por trás das igrejas protestantes, das igrejas da igreja católica, etc. Eles estão infiltrados em tudo isso. Seja por linhagem de sangue, ou seja por sobrenomes. Quando você vai no sobrenome dessas pessoas, você vai descobrir que ela tem uma relação com as 13, né, com as 12 linhagens, com o grupo dos 13, e depois com o grupo dos 9 e assim por diante. Então sempre preste atenção nisso, porque às vezes há alguns pessoas do YouTube que querem ganhar dinheiro através do YouTube, que vêm com aquelas informações e tal, e vêm falar, mas eles nunca dizem a verdade. Sabe por que eles não dizem a verdade? Porque eles querem lhe manter escondido por detrás de teorias falsas, que são financiadas exatamente por esse pessoal que se dizem escolhidos, que se dizem raça eleita,
que ninguém pode mexer com eles. Você pode criticar negro, você pode criticar índio, você pode criticar todo mundo, mas eles você não pode criticar. Tá? É isso que está por detrás, né? Quem está por detrás de todos os meios de comunicação, como o YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, são esse povo. Eles dominam tudo, tá? E eles só querem que você saiba o que eles querem que você saiba, e acabou-se, tá? Você é prisioneiro dentro dessa esfera chamada Terra. Então, meus queridos, no próximo vídeo nós vamos estudar